Então, por que a gente investiga? Né? Necessidade da investigação. A questão relevante é: qual o fundamento da existência da investigação preliminar? Por que precisamos ter um inquérito policial prévio ao processo? Aí tem as razões, né? Busca do fato oculto. O crime, na maior parte dos casos, é total ou parcialmente oculto e precisa ser investigado para atingir-se elementos suficientes de autoria e materialidade, fumus commissi delicti, para oferecimento da acusação ou justificação do pedido de arquivamento. B. Função simbólica. A visibilidade da atuação estatal investigatória contribui no plano simbólico para o restabelecimento da normalidade social abalada pelo crime, afastando o sentimento de impunidade. C. Filtro processual. A investigação preliminar serve como filtro processual. O processo penal é uma... Olha aqui, gente. Olha aqui. Quem está falando isso é Aurílio Lopes Júnior. O processo penal é uma pena em si mesmo. É o próprio processo que é complicado. Não é a condenação lá no final que é complicado. É o processo em si que já traz esse tipo de gravame, tá? É uma pena em si mesmo, pois não é possível processar sem punir e tampouco punir sem processar, pois é gerador de estigmatização social jurídica, etiquetamento e sofrimento psíquico. Daí a necessidade de uma investigação preliminar para evitar processo sem suficiente fumus commissi delicti. Tá? Então, essa é a necessidade da investigação. Busca do fato oculto, está aqui, ó. Busca do fato oculto, função simbólica e também o que? Filtro processual. Então, Aurílio Lopes Júnior destaca essas três necessidades aí, ó. Três fundamentos. Fato oculto. Pessoal, imagina o seguinte: a pessoa está andando e encontra um cadáver no meio da rua. Pergunta: o que você faz? Você, autoridade policial, estava andando e encontrou um cadáver no meio da rua. O que você faz? A Paola vai fazer o quê? Atravessa a nossa... Atravessa a rua, sai correndo com medo do fantasma. Não. A autoridade policial não tem esse tipo de temor. A autoridade policial é valente e ela vai descobrir o que aconteceu. E o que em busca de que a autoridade policial vai? De busca das razões daquela morte. Em busca de quê? Da razão da morte ali. De vestígios. Em busca de? Pois bem. Mas a primeira... né? Oi? De pistas. De pistas, né? Mas a primeira coisa que eu preciso saber é: será que isso foi um crime? Será que essa pessoa sofreu um homicídio? Será que ela sofreu um acidente? Será que ela teve um mal súbito? Ou será que ela se matou? Não é? São pistas para elucidar o fato oculto. Se esse fato oculto for um crime, aí eu vou ter que sair em busca de quê? Da autoria, de indícios da autoria desse crime. Mas primeiro eu tenho que saber se esse fato é crime ou não é. Pode ser que seja um fato natural. Esse fato então é oculto. Então ele é, na maior parte dos casos, total ou parcialmente oculto e precisa ser investigado para atingir elementos suficientes de autoria e materialidade. Eu até colocaria, não criticando a autoria, mas já criticando, ao contrário, elementos suficientes de materialidade e depois de autoria, porque eu só vou ter autoria depois que eu constatar a materialidade. Função simbólica. Imagina, gente, se você tem um fato muito chocante na comunidade, como foi, por exemplo, o assassinato daquele menino, né, do Bernardo, e a polícia não tomasse providência alguma, não prendesse ninguém, não investigasse nada, não fizesse absolutamente nada. Você tem uma função simbólica, visibilidade da atuação estatal. É necessário dar uma resposta à sociedade de que as autoridades estão procurando investigar, estão procurando encontrar prova da materialidade, indícios de autoria. E por último, filtro processual. E essa parte costuma ser a mais
curiosa por quê? Como é um filtro processual, a gente pode dizer que o delegado é uma autoridade que busca uma posição garantista, que busca a evitar a deflagração da ação penal. Por quê? Porque o inquérito, ou melhor dizendo, a investigação é um filtro processual. Eu não posso, por exemplo, imagina que no caso desse cadáver encontrado aí no meio da rua, se o membro do Ministério Público já sai querendo logo denunciar alguém, se o membro do Ministério Público está ali no local, vê o cadáver e uma pessoa correndo, olha, aqui está o cadáver, ali está o assassino, vou denunciar aquele assassino por esse homicídio. Calma, calma, membro do Ministério Público, calma, promotor de justiça, não é assim. Primeiro tem que saber, foi um homicídio? Pode ter sido um ataque cardíaco, a pessoa caiu aqui. Por que aquela pessoa está correndo? Pode estar querendo pegar o ônibus, pode estar fazendo Cooper, e pode estar fugindo também. Mas eu tenho que saber. Então, primeiro eu tenho que saber se tem um crime aqui. Segundo, eu tenho que saber se existem indícios de autoria desse crime cometido. Por esta razão, a investigação é um filtro. Eu não posso sair denunciando qualquer pessoa por qualquer coisa. Eu preciso primeiro investigar para que eu possa ter o quê? Lastro probatório mínimo, o que nós conhecemos como justa causa. Ok? Então, beleza. Essa é a necessidade da investigação. Investigar, gente, significa seguir os vestígios de alguma coisa. Por isso que é investigar. Vestir de vestígios. Entendeu? Investigar, seguir os vestígios, fazer diligências para achar, pesquisar, indagar, inquirir, examinar com atenção, esquadrinhar. Veja que investigar não se confunde com processar. Investigar é uma atuação prévia, é uma atuação anterior ao processo. Tá? Eu vou passar do caso concreto que a gente não viu. Investigação criminal. Veja só, quem investiga crimes, em regra, é o delegado. Então, ó, as funções Lei 12.830 de 2013, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado. Parágrafo 1º. Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, que tem como objetivo a apuração das circunstâncias da materialidade e da autoria das infrações penais. Parágrafo 2º. Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, informações, documentos e dados que interessem a apuração dos fatos. Parágrafo 6º. O indiciamento privativo do delegado de polícia dá-se-á por ato fundamentado mediante análise técnico-jurídica do fato que deverá indicar a autoria, a materialidade de suas circunstâncias. O que a gente destaca aqui? Primeiro, essenciais e exclusivas. Gente, essa exclusividade aqui não é tão absoluta assim. Tá? Então, olha só, as funções de polícia judiciária e apuração de infrações exercidas pelo delegado são, sim, de natureza jurídica essenciais, mas não exatamente exclusivas do delegado e nem exclusivas do Estado. Por quê? Porque você também vai ver que o particular, em alguma medida, ele consegue apurar infrações penais. Em alguma medida. Ele não consegue exercer funções de polícia judiciária. Isso não. Mas ele consegue apurar infrações penais. O detetive particular pode realizar isso em cooperação com o delegado. Tá? Ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, então aqui ao delegado, na autoridade policial, eu tenho aqui o princípio da oficialidade. Cabe a condução da investigação criminal. Gente, criminal. E no caso de contravenção? Aqui eu tenho crime. E contravenção? Como é que fica? Mais na frente a gente vai falar sobre contravenção. Por meio de inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei, tá vendo? Então, o delegado ele não está restrito ao inquérito. Ele também pode proceder a quê? A outro procedimento previsto em lei. Claro, princípio do devido processo legal, princípio da legalidade. Embora que nós não estejamos diante de um processo, mas estamos adstritos sempre ao princípio da legalidade. Certo? E ele pode requisitar
Eu falei aqui que o delegado é autoridade policial. Se ele pode requisitar, é porque ele é autoridade. Princípio da oficialidade, princípio da autoritariedade. O indiciamento privativo do delegado. Quem pode indiciar, gente? Somente o delegado. O promotor de justiça pode indiciar? Não. O juiz pode indiciar? Não. A única autoridade que pode indiciar é o delegado. Gente, o que é indiciar? Buscar indícios? Buscar indícios. E o que são indícios? Meios probatórios que buscassem a materialidade de um fato e autoria? Na verdade, o indiciamento é de autoria, tá? Você tem prova da materialidade e indícios de autoria. Indícios são elementos que indicam, por isso que são indícios, porque eles indicam uma pessoa. Então, o indiciamento, ele vai indicar alguém. E somente quem pode indicar? O delegado. Somente o delegado. Por quê? Porque o delegado é quem preside o inquérito. Quem preside o inquérito é o delegado, então é ele quem indicia. Pessoal, o delegado, ele tanto inicia, instaura a investigação, como ele também indicia. Haveria aqui alguma ofensa ao princípio da inércia? Não. Por quê? Porque aqui nós não estamos diante de um processo judicial. Nós não estamos diante de uma autoridade judicial. Estamos diante de um procedimento administrativo de uma autoridade policial. Então não há a falar em inércia. Tá? Pois bem, então, o outro procedimento, como eu falei para vocês, é o termo circunstanciado. A autoridade policial que tomar conhecimento da ocorrência lavrará termo circunstanciado. Está vendo aqui? Olha, ele não precisa ser provocado. É a autoridade policial que tomar conhecimento. Então, se ele viu o corpo de delito, o que ele já pode fazer? Ele já pode lavrar termo circunstanciado. Só que termo circunstanciado aqui é só nos crimes de menor, ou melhor, é só nas infrações penais de menor potencial ofensivo. E aí nós abrangemos o quê? As contravenções penais e os crimes com a pena máxima combinada que não ultrapassem a 2 anos. Pois bem, então a autoridade policial que toma conhecimento da ocorrência de uma infração penal de menor potencial ofensivo, lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado. No artigo 5º do CPP nós temos o seguinte: nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, olha aqui, de ofício. Mas não só de ofício, também mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tem a qualidade para representá-lo. Aqui eu estou diante de ação penal pública incondicionada. Quando nós estivermos diante de ação penal pública incondicionada, o inquérito será iniciado de ofício. A autoridade policial não precisa de representação, não precisa de provocação para iniciar o inquérito policial. Agora, se eu estiver diante de um crime de ação penal pública condicionada, ou se eu estiver diante de um crime de ação penal privada, aí o inquérito policial só poderá ser iniciado a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. O delegado não pode instaurar inquérito de ofício em crimes de ação penal privada e em crime de ação penal pública condicionada à representação. E aqui nós temos uma parte que não foi recepcionada, é a requisição da autoridade judiciária. O juiz não pode requisitar a instauração do inquérito, somente o Ministério Público. Por quê? Porque o juiz precisa guardar a sua inércia, a sua imparcialidade. Ok? Muito bem. Qual é a natureza, então, jurídica do inquérito e do termo circunstanciado? Eles são procedimentos administrativos. Por que procedimentos administrativos? Porque eles são pré-processuais. Eles existem antes do processo. Então, são procedimentos administrativos. Além de serem procedimentos administrativos, eles são inquisitivos. Gente, qual é o contrário de inquisitivo?
Acusatório. Qual é? Fala, pode falar? Não? Qual é o acusatório? O que eu tenho no sistema acusatório? No princípio acusatório? O que caracteriza o sistema acusatório? A presença de 3 partes distintas: acusação, defesa e juiz. Beleza. E no inquisitório, no inquisitivo, eu tenho 3 partes, na verdade são 3 partes, né? 2 partes e um sujeito imparcial. Eu tenho autor, réu e juiz, seu acusatório. E aí eu tenho funções diferentes, funções bem delimitadas no acusatório. Uma função de acusar, uma função de defender e uma função de julgar. E no inquisitório, no inquisitivo, eu tenho isso? Não. Está tudo concentrado onde? Na mão de uma autoridade. No procedimento administrativo chamado inquérito policial ou no termo circunstanciado, todo o procedimento está concentrado nas mãos de quem? Do inquérito, do delegado. Do delegado. É o delegado que toca tudo. O delegado é que vai decidir tudo. Mas eu pergunto, tem acusação no inquérito? Tem defesa no inquérito? Vamos voltar comigo no exemplo? Tem um corpo lá estirado no chão. E o delegado precisa de requisição de requerimento para instaurar o inquérito? Não, porque homicídio é ação penal pública incondicionada. Se eu tenho ali um homicídio, e eu sei que foi um homicídio, porque tem agora acusação, eu vou acusar quem? A vítima? O morto? Vou buscar aqui. Quem que eu vou acusar? Mas o inquérito já terá sido instaurado? Já. Para quê? Justamente para apurar a autoria. Eu preciso encontrar alguém para indiciar, para indicar como sendo o quê? Aquela pessoa que supostamente cometeu aquele homicídio. Quem é essa pessoa? Eu já sei? Se eu não sei, como é que eu vou dar contraditório? Entendeu? Eu não sei quem foi. Então o inquérito começa sem parte nenhuma. Começa e termina sem parte. O inquérito começa sob a presidência do delegado e termina sob a presidência do delegado com o indiciado. Esse indiciado tem direitos no inquérito? Claro que tem, mas ele não pode ser considerado parte. Ele não é parte. Portanto, é um procedimento inquisitivo. E é claro que tem que ser. E só poderia ser contraditório se alguém provocasse o delegado em face de outra pessoa. É isso que acontece no Poder Judiciário, não é? O autor provoca o juiz em face do réu. E o delegado? O delegado não foi provocado, ele chegou e viu o corpo. Alguém provocou o delegado? Não, ele viu o corpo. E esse corpo que deu origem à instauração do inquérito está demandando em face de alguém? Não, o corpo só está lá. É o delegado quem vai atuar, quem vai investigar, vai seguir os vestígios para descobrir quem será indiciado. O indiciado é que será informado ao Ministério Público. E aí sim, o Ministério Público procurará o juiz em face de quem? Em face do indiciado, que agora passará a ser réu. Então o processo acusatório começa quando? Com a denúncia. Ou com a queixa, se for crime de ação penal privada. Certo? Então o processo acusatório só começa com a denúncia ou a queixa. E o inquérito inquisitivo começa quando? Com a portaria de instauração do inquérito. Pois bem, ele é pré-processual, pelo que eu já falei, ele é voltado à formação da opinião delicti, ele pode decorrer de outras atividades, e até mesmo pelo particular, como eu falei para vocês, desenvolvendo atividades lícitas. E aí o que o particular vai fazer? Ele vai trazer peças de informação. Para fins desta lei, o detetive particular, ele planeja, execute, coleta de dados e informações de natureza não criminal. De natureza não criminal. Visando ao esclarecimento de assuntos de interesse privado. O detetive particular pode... Olha só. Isso existe ainda. Detetive particular aí, ó. A lei de 2017. O detetive particular pode colaborar com a investigação policial em curso, desde que expressamente autorizado pelo contratante. Parágrafo único. O aceite da colaboração ficará a critério do delegado de polícia, que poderá admiti-la ou rejeitá-la a qualquer tempo.
é vedado ao detetive fazer o quê? Participar diretamente de diligências policiais. Então, se a polícia vai realizar uma diligência, o detetive pode participar, mas não diretamente. Nada de pegar a arma e... Vamos lá! Selva! Não pode. Não. Para com isso, o detetive particular está muito animadinho. Tá? Mas ele pode fazer o quê? Ele pode colaborar. Só que essa colaboração fica a critério de quem? Do delegado. Claro, né, gente? Porque olha só, o detetive, ele pode estar entrando aqui nessa investigação não para colaborar. Entendeu? Vai saber qual é. Entendeu? Ele pode estar tentando aqui desvirtuar a investigação. Tumultuar a investigação. Então, aceite, fica a critério do delegado. E aí ele pode, inclusive, rejeitá-la a qualquer tempo. E o detetive particular não pode participar das diligências. Mas, de mais a mais, ele pode sim. Porque eu não falei para vocês como foi que eu entreguei peças de informação para o Ministério Público. Então, estou falando de investigação pelo particular e aqui especificamente investigação pelo detetive particular. Ok? Mas se o detetive particular é para coisas não criminais, Sim. colaborar com investigação policial de quê? Não, veja só. É justamente porque a lei também não é lá muito legal. Vamos ler tudo. Para os fins dessa lei, considera-se detetive particular o profissional que atualmente, por conta própria, na forma de sociedade civil e empresarial, olha o que ele faz. O que ele faz é planejar e executar a coleta de dados e informações, essas de natureza não criminal. Tá? Com conhecimento técnico e utilizando meios e recursos tecnológicos permitidos, visando a quê? Ao esclarecimento de assuntos de interesse privado do contratante. Vamos imaginar que dentro desse seu interesse privado tem um crime, tem uma injúria, tem uma calúnia, tem uma... Na época, o adultério, né, que já foi revogado há muito tempo. Aí o que ele pode fazer? Ele não pode planejar e executar a coleta de dados e informações. Isso ele não pode fazer. Mas ele pode fazer o quê? Colaborar com a investigação policial. A investigação policial necessariamente será criminal, porque a investigação policial é criminal. Tá? Outros inquéritos. E aí a gente tem inquérito administrativo, mas se é administrativo, não é policial. Se não é policial, não tem nada a ver com crime. Inquérito civil, mas se é civil, não é criminal, não tem nada a ver com crime. Inquérito para extradição de estrangeiro. Gente, esquece isso. Sempre vocês vão ouvir aí, o inquérito não tem contraditório, o inquérito é inquisitivo, o inquérito não tem ampla defesa. O único inquérito que tem contraditório é o inquérito para extradição de estrangeiro. Isso era assim até a Lei 13.445 de 2017, que revogou o Estatuto do Estrangeiro. Tá? Então, esse inquérito aqui existiu até 2017. Então, se alguém te pedir, cite exemplo de inquérito que prevê contraditório e ampla defesa. Não fale do inquérito para extradição de estrangeiro, porque ele não existe mais. Mas eu ainda vejo gente falar isso. Não existe mais. Inquérito penal militar, se é inquérito penal tem a ver com crime, mas é crime militar. E comissão parlamentar de inquérito. E aí sim, pode-se também investigar crimes, mas não necessariamente. Ela investiga fato determinado por prazo certo. Ou são outros inquéritos. O inquérito policial militar, ele é instaurado na DPJM, que é a Delegacia de Polícia Judiciária Militar. Tá? Compete à Polícia Judiciária Militar apurar os crimes militares e tal. Mas não é o nosso caso, porque isso não faz parte do conteúdo da prova de ingresso. Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso daqui é melhor examinado em direito constitucional, mas também é uma comissão parlamentar de quê? Inquérito. Então, se eu tenho inquérito, eu tenho todas aquelas características que eu já falei para você, inquisitivo e tal. Aqui, apuração de fato determinado por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhado ao Ministério Público. Gente, outro cuidado aqui. O relatório do inquérito é encaminhado para quem? O relatório do inquérito é encaminhado para quem? Ministério Público. Da CPI. Tá? O relatório da CPI é encaminhado para o Ministério Público.
O relatório do inquérito policial não é encaminhado para o Ministério Público, é encaminhado para o juiz. E o juiz é que abre vista para o Ministério Público, tá? Então tomem cuidado, porque muito frequentemente os alunos pensam que o inquérito ele é encaminhado para o Ministério Público. Não, o relatório do inquérito é encaminhado para o juiz. E o juiz abre vista para o Ministério Público. A CPI tem uma previsão diferente. A CPI prevê que o relatório já vai direto para quem? Para o Ministério Público. Tá? Tomem cuidado com isso. O processo ou procedimento referido no artigo 2º terá prioridade sobre qualquer outro. Agora, olha só. Terá prioridade sobre qualquer outro, exceto... Bom, então não é prioridade sobre qualquer outro, né? Exceto aquele relativo a HC, HD e MS. E outra coisa, o processo ou procedimento referido no artigo 2º terá prioridade se o Ministério Público quiser, tá? Por quê? Porque ele não pode pedir o arquivamento do inquérito? Se ele pode pedir o arquivamento do inquérito, que prioridade que vai ter? Então, prioridade se o MP quiser. Possibilidades para o Ministério Público. Então, o que ele pode fazer? Arquivamento direto. O que é o arquivamento direto? Olha, Excelência, não vislumbro aqui justa causa para o oferecimento da denúncia. Peço arquivamento. Então, esse arquivamento direto, ele faz coisa julgada formal. Coisa julgada formal. Por quê? Se ele hoje não vê justa causa, amanhã ele pode ver. Se hoje ele não tem lastro probatório, amanhã ele pode conseguir esse lastro probatório? Sim. Então o efeito que faz esse arquivamento direto é efeito de coisa julgada formal. O que é coisa julgada formal? É a coisa julgada que se restringe ao processo. No caso aqui, não é processo, é procedimento, que é o inquérito, mas se restringe àquele procedimento ali. Ele não tem efeitos fora daquele procedimento. Tá? Embora seja despacho, porque o despacho do juiz é que manda arquivar, e isso está no artigo 395 do CPP, que é onde fala justamente do efeito de coisa julgada formal. Só pode ser desarquivado com novas provas. Artigo 18 do CPP e súmula 524 do STF. Então veja só, o Ministério Público pediu o arquivamento do inquérito. O que a súmula 524 e o artigo 18 do CPP dizem? Arquivado o inquérito por despacho do juiz a requerimento do promotor, não pode ação penal ser iniciada sem novas provas. Então vamos dizer que eu não tinha até o momento prova suficiente para mim, Ministério Público, para denunciar. Eu, Ministério Público, me sentia inseguro em oferecer a denúncia porque eu achava que aquela prova ali era muito frágil. Delegado de polícia, então, tem notícia de uma câmera que estava num lugar que ninguém tinha visto ainda. E aí ele teve acesso às imagens dessa câmera, e nessa câmera mostra sem sombra de dúvida que foi aquela pessoa que cometeu aquele homicídio. Eu tenho prova nova? Tenho, gente. Na época que eu, Ministério Público, recebi o inquérito, eu não tinha tido acesso a essa câmera, a essa filmagem. Mandei arquivar. Depois de arquivado, o delegado encontrou essa câmera e pegou as imagens dessa câmera. Eu tenho prova nova? Tenho. É certo falar em prova já? Sim, tecnicamente não é prova, tá? Você foi muito bem. Não é tecnicamente prova, mas veja o que está escrito. Prova. Então a gente vai usar a tecnicamente prova para entender que sim, que eu tenho prova nova. E se eu tenho então lastro probatório, eu posso desarquivar esse inquérito? Posso, porque quando eu arquivei, eu não tinha essa prova. Eu tinha uma imagem borrada, que não dava para identificar muito bem a pessoa. O delegado achava que era Mévio, mas era só um borrão que parecia com Mévio. Agora, eu tenho uma câmera de alta definição mostrando o Mévio direitinho. Prova nova? Prova nova. Posso mandar desarquivar? Posso. Vou desarquivar e vou fazer o quê? Oferecer ação penal. Beleza? Tranquilo. Gente, quando eu falo de arquivamento, é arquivamento de inquérito ou de peças de informação, tá? Lembra que eu falei da CPI, que eu falei do detetive em particular, que eu falei que eu mesmo fui no Ministério Público com elementos de prova ou com elementos de convicção
para que o Ministério Público ajuizasse a ação penal? Tudo isso que chega na mão do Ministério Público só pode ser arquivado mediante despacho do juiz. Certo? O Ministério Público não pode pegar essas informações e colocar na gaveta. O Ministério Público tem que pegar essas informações e submeter ao juiz para que o juiz despache pelo arquivamento. Seja inquérito, seja peça de informação. Tá? Pois bem. Agora, existem situações em que eu não vou ter efeito de coisa julgada formal. Eu vou ter efeito de coisa julgada material. O quê? O arquivamento. Arquivamento de quem? Do inquérito ou das peças de informação. Vamos imaginar, esse meu caso, eu cheguei lá na promotora e falei assim, Excelência, meu amigo aqui foi vítima de um estelionato, perdeu tantos R$1.000 e aqui estão as provas, olha, aqui está a pessoa, o nome da pessoa, o valor que ele depositou e o negócio que ela o manteve em erro. Então aqui está tudo, todos os elementos de informação para que você possa ajuizar a ação penal. Aí a promotora de justiça acessa um determinado site, coloca o nome da suspeita e descobre que ela acabou de falecer num trágico acidente. O que aconteceu? Extinção da punibilidade. Pergunta: ela vai propor ação penal? Em face de quem? Que já morreu. Ora, se já morreu e houve a extinção da punibilidade, o que ela vai pedir? O arquivamento. Esse inquérito, ou essa peça de informação, pode ser desarquivada depois? Não, gente. Faz efeito de coisa julgada material. A extinção da punibilidade faz efeito de coisa julgada material. Por quê? Vai desarquivar por quê, gente? Se a pessoa morreu, não tem como você pegar agora. Mas agora tem prova nova. Tá, tem prova nova, mas e aí? A pessoa continua morta. Entendeu? Então, neste caso, de extinção da punibilidade, faz o quê? Coisa julgada material. Mas é só nesse caso? Não, em outros casos também. Tá? Ele também pode pedir arquivamento indireto ou pedir arquivamento implícito. Na verdade, ele não pode. Eu falei que pode, mas ele não pode. A doutrina diz que pode. A doutrina diz que ocorre o arquivamento indireto ou ocorre o arquivamento implícito do inquérito ou das peças de informação, no caso do arquivamento indireto, quando se dá a incompetência ou a falta de atribuição do Ministério Público. Vamos imaginar, o Ministério Público do Estado entende que é a atribuição do Ministério Público Federal. E aí ele faz o quê? Remete os autos de inquérito para o MPF. O MPF discorda e diz que é a atribuição do MPF. Bom, se eu tenho MPE dizendo que é do MPF, e se eu tenho MPF dizendo que é do MPE, o que eu tenho? Ninguém querendo denunciar, não é? Se ninguém está querendo denunciar, eu tenho um arquivamento indireto. Não existe isso no ordenamento jurídico brasileiro, porque a ordem é que se aplica o artigo 28 do CPP, e aí quem irá decidir é o chefe do Ministério Público Federal, PGR, é quem vai decidir de quem é a atribuição, se houver esse tipo de conflito aí. Tá? Arquivamento implícito. Arquivamento implícito é quando o Ministério Público omite, ou omite uma pessoa, ou omite um fato. Então vamos pensar o seguinte: Caio e Tício praticaram roubo mais extorsão. Tá? Caio e Tício praticaram roubo mais extorsão. Ora, e aí, isso aqui é conexo, tá? Esses dois crimes são conexos. Aí, o que o Ministério Público tem que fazer? Em homenagem ao princípio da indivisibilidade, ele deveria propor uma denúncia contendo isso aqui tudo. Caio e Tício, roubo e extorsão. Só que o ordenamento jurídico brasileiro entende que a ação penal pública incondicionada, ela não é regida pelo princípio da indivisibilidade. Ela é regida pelo princípio da divisibilidade.
Tá? Não se submete ao princípio da indivisibilidade, mas ao princípio da divisibilidade. Então, se o Ministério Público não oferecer denúncia em face de Caio, deixar Caio do lado de fora da denúncia, o que diz a tese do arquivamento implícito? Que o Ministério Público implicitamente arquivou o inquérito ou as peças de informação com relação a Caio. Arquivamento implícito subjetivo. Por favor, eu me perdi. Se o Ministério Público não propõe denúncia em face de Caio e Tício por roubo e extorsão, propõe apenas em face de Tício e deixa Caio do lado de fora da denúncia, diz a doutrina, mais especificamente a Frânio Silva Jardim, que houve arquivamento implícito com relação a Caio. O Ministério Público ofereceu denúncia em face de Tício por roubo e extorsão, mas o inquérito ou as peças de informação no que se referem a Caio foram implicitamente arquivadas. Por outro lado, se o Ministério Público oferece denúncia em face de Caio e Tício, mas só sobre extorsão, roubo, deixa de fora. O que diz a Frânio Silva Jardim? Houve arquivamento implícito objetivo com relação a esse fato. O inquérito ou as peças de informação foram arquivadas. Então, quando em relação às pessoas é subjetivo, em relação aos fatos, objetivo. Sempre implícito. Agora, gente, eu falei que a ação penal pública ela é regida pelo princípio da indivisibilidade ou pelo princípio da divisibilidade? Divisibilidade, ó. Divisibilidade. A ação penal pública. Aqui a ação penal pública é roubo e extorsão. Ação penal pública. Divisibilidade. Se o Ministério Público fizer isso daqui, ele está arquivando com relação a Caio e ao roubo? Às vezes ele não pode, às vezes o MP não sabe naquele momento que eu falei. Não, aqui ele tem que saber, porque senão não tem arquivamento implícito. Ele não sabe porque não chegou a peça de informação para ele. Ou não chegou o relatório do inquérito. Eu estou pressupondo que ele sabe. Tá? Se ele faz isso daqui, ele está arquivando com relação a Caio e com relação ao roubo? Sim ou não? Se ele faz isso aqui, ele está arquivando com relação a Caio e ao roubo? Já digo para vocês que a jurisprudência não admitido pela jurisprudência. Se ele faz aquilo ali, o que ele está fazendo com a ação penal? Está fragmentando. Está dividindo. Tem uma ação aqui e uma ação lá. Ok? Ele pode fazer isso? Pode, porque a ação penal pública ela é divisível. A ação penal privada ela é indivisível. Se aqui, em vez de roubo e extorsão, fosse injúria e calúnia, aí não pode. Se fosse Caio e Tício por injúria, botar calúnia não, difamação, tá? Injúria e difamação. Você particular pode fazer isso? Não, você particular não pode. Você particular não pode dividir. Se são conexos, não pode. Se são conexos, tem que ir junto. Aí você vai ter que fazer o quê? Caio e Tício junto da mesma ação e os dois por injúria e difamação. Ah, Roberto, mas eu não quero aqui o Caio não, vou botar o Caio do lado de fora, só vou processar o Tício. Ação penal privada pode? Não, aí você renunciou com relação ao Tício e ele aí não poderá, e essa ação penal não poderá prosseguir em face dele. O que eu estou falando aqui, arquivamento implícito, é para ação penal pública. E o arquivamento implícito não é admitido na jurisprudência. Ó, Roberto, por que você está ensinando arquivamento implícito? Porque cai direto em tudo quanto é concurso. Todos os concursos perguntam o que é arquivamento implícito. Tá? Como diferenciar arquivamento indireto de arquivamento implícito? Aí vai o mnemônico que ajuda um pouco. Arquivamento indireto, você vai lembrar de incompetência.
Tá? E arquivamento implícito, você vai lembrar de omissão. Ok? Então, arquivamento indireto é quando o MPE diz que o juiz estadual é incompetente e o MPF diz que o juiz federal é incompetente. O implícito é que não é admitido na justiça. Nenhum dos dois. Tá? Porque aqui você vai aplicar o 28 do CPP. Se um diz que é incompetente e o outro diz que é incompetente, você aplica o 28 e vai lá para o PGR. É o Procurador-Geral da República que vai decidir esse negócio e não vai ter arquivamento indireto. E o arquivamento implícito, quando o MP omite, ou omite um fato ou omite um sujeito. Se ele omite um fato ou omite um sujeito, omissão, arquivamento implícito. Se você lembrar do N, do M e do M. Indireto, incompetência, implícito, omissão. Tá? Bom, essas são as possibilidades, certo? Estou falando de possibilidade. Falei de arquivamento, não falei? Outra possibilidade, oferecimento de denúncia. Quando é que o Ministério Público vai oferecer denúncia? Quando ele tiver prova da materialidade do crime, indício suficiente de autoria e tiver justa causa para deflagração da ação penal. Sem justa causa, ele não pode deflagrar a ação penal, não pode propor a ação penal, não pode oferecer a denúncia. Outra possibilidade para o MP é a requisição de novas diligências. Ele pode, olha, ainda não estou seguro com isso daqui, preciso de mais informações, preciso de mais provas. E aí ele devolve o inquérito para o delegado de polícia, para que o delegado proceda a novas oitivas, faça novos exames, faça novas diligências. Tá? Problema. Oi. Esse arquivamento implícito eu fiquei com uma dúvida. Aí, por exemplo, Caio e Tício cometeram roubo e extorsão, certo? Aí o Ministério Público, se tivesse arquivamento implícito, poderia denunciar só Tício por extorsão e ocultar o fato do roubo. Isso não seria uma violação a... princípio da obrigatoriedade? Isso. Sim, seria. E é por isso que se aplica o 28. Quando o juiz vê que o Ministério Público deixou de denunciar alguém, ele, na verdade, é ao contrário, tá? Quando o Ministério Público deixa de denunciar alguém, você não pode dizer que ele está pedindo arquivamento do inquérito. Aquele inquérito ou aquelas peças de informação, elas continuam ativas, continuam em vigor, né? Não foram arquivadas, digamos assim. Então, continua sob a responsabilidade do Ministério Público aqueles autos de inquérito. O Ministério Público ainda tem que fazer alguma coisa com relação ao Caio que fez o roubo. O Tício que fez a extorsão já está sendo processado. Mas dentro daquele inquérito eu tenho outra pessoa e eu tenho outro fato. O Ministério Público continua com a responsabilidade de oferecer denúncia. Se não o fizer no prazo legal, a vítima do roubo tem legitimidade para propor o quê? A ação penal privada subsidiária da pública, porque não houve arquivamento. Se o Ministério Público diz que quer o arquivamento do Caio com relação ao roubo, a vítima do roubo não pode propor a ação penal privada subsidiária da pública. Por quê? Porque o Ministério Público explicitamente requereu o arquivamento. Entendeu? Então a tese do Afrânio diz o seguinte: se o MP omite alguém, a vítima não tem legitimidade para a ação penal privada subsidiária da pública. Por que não tem? Porque, em tese, o Ministério Público teria pedido o arquivamento. E aí pedir o arquivamento não é se quedar inerte. E essa tese não é admitida. Se ele não pediu o arquivamento, ele não fez nada. Se ele não fez nada, ele se manteve inerte. E se ele se manteve inerte, abre a legitimidade para o ofendido. Tá? Outras autoridades, aqui, ó, a competência definida neste artigo não excluirá a de outras autoridades. Então, quando eu falo aqui da Polícia Judiciária, não é só a Polícia Judiciária que tem autoridade, ó, para
Para quê? Para apuração das infrações penais. Outras autoridades também têm, tá? E quais são elas? Eu já tinha falado até anteriormente, ó. As CPIs, que têm poderes investigatórios próprios das autoridades judiciárias. Aí tem uma pequena dificuldade, porque a autoridade judiciária não tem poder investigatório, né? A autoridade judiciária não tem esse poder, mas a Constituição utilizou esse tipo de redação, ainda que equivocada, e aí você entende que as CPIs, elas não detêm os poderes que estão submetidos à cláusula de reserva de jurisdição, aquelas que só o juiz pode suspender ou levantar. Por exemplo, inviolabilidade da comunicação telefônica. Apesar de estar aqui poderes investigatórios próprios das autoridades judiciais, a CPI não pode determinar interceptação telefônica, somente o juiz. Tá? Receita Federal também pode fazer investigação criminal. O Ministério da Justiça, por meio do COAF, Lei 9613 de 98. Lá, o artigo 15 diz: o COAF comunicará às autoridades competentes para a instauração dos procedimentos cabíveis quando concluir pela existência de crimes. Ou seja, o COAF, então, tem, né, autoridade para realizar investigação criminal. Não sei como é que vai ficar, porque o COAF teve algumas modificações. Ele antes estava no Ministério da Fazenda, agora está no Ministério da Justiça, por conta do remanejamento dos ministérios, né, e tal. E também tem uma série de polêmicas envolvendo o COAF e informações que vêm a respeito de crimes praticados e que vêm a ser descobertos pelo COAF. Então, isso daqui é uma matéria interessante para vocês terem em mente, que pode ser pergunta, talvez não da prova de ingresso, mas pode ser pergunta principalmente discursiva, assim que a gente tiver uma melhor definição sobre o papel do COAF na investigação criminal. Agora ainda está meio nebuloso. Tá? Os magistrados também podem fazer investigação. Também podem fazer investigação. Roberto, mas você falou que a autoridade policial não tem poder investigatório? Em regra, não. Mas olha só, quando o magistrado é suspeito de praticar delito, olha só, quando no curso de investigação houver indício de prática de crime por parte do magistrado, a autoridade policial civil ou militar remeterá os respectivos autos a quem? Ao tribunal ou órgão especial competente para o julgamento, a fim de que prossiga na investigação. Então, quem é que investiga o juiz? É o tribunal ou o órgão especial. Então, eu posso dizer para vocês que a autoridade judiciária tem sim poderes investigatórios, mas tem poderes investigatórios em face de quem? De outro magistrado. Você não vai ser investigado nem pelo tribunal, nem pelo órgão especial. Quando você virar juiz, quando você passar no concurso da magistratura, aí sim, o delegado não poderá investigar você. Quem vai te investigar será o tribunal ou o órgão especial. Ok? Além dos magistrados, também o Ministério Público. Constituem prerrogativas do MP, quando no curso de... Igual. Houver indício da prática de infração penal por parte de membros do MP, a autoridade policial civil militar remeterá imediatamente, sob pena de responsabilidade, ao Procurador-Geral de Justiça, a quem competirá dar prosseguimento à apuração. Certo? Então, juiz e promotor não é investigado por delegado. Juiz e promotor é julgado pelo TJ e pelo PGJ, respectivamente. E aí você vai falar o seguinte: Roberto, mas o MP teve agora, né, uma jurisprudência do STF dizendo que o MP pode investigar. Sim, mas não é a regra. Não é a regra. Olha a decisão do STF. O MP dispõe de competência para promover por autoridade própria e por prazo razoável, olha lá, não é ad eterno. No CPP você tem o prazo para a conclusão do inquérito policial, né, 10 ou 30 dias. Investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas sempre por seus agentes as hipóteses de reserva constitucional. Aqui, ó, reserva constitucional de jurisdição. Então, o MP não pode fazer interceptação telefônica, não pode decretar busca e apreensão domiciliar, tem que pedir ao juiz. E também as prerrogativas profissionais de que se acham investidos em nosso país os advogados, sem prejuízo da possibilidade sempre presente no Estado Democrático de Direito,
do permanente controle jurisdicional dos atos necessariamente documentados, súmula vinculante 14, praticado pelos membros desta instituição. Então, o membro do Ministério Público Não, pode continuar. pode investigar desde que por prazo razoável e desde que ele respeite as garantias da pessoa. O que é isso? Princípio da presunção da inocência. Esse Ou prazo é- razoável não diz. Ficou em aberto, tá? Mas você vai ter que fazer uma ponderação com relação à complexidade do que está sendo investigado. Então você tem aqui o princípio da presunção da inocência e você também tem aqui, ó, súmula vinculante 14, é direito do defensor, no interesse do seu assistido, ter acesso aos autos de investigação documentados e tal. Então, o advogado ele tem o direito de acessar os autos do inquérito, desde que já documentados. Súmula vinculante número 14. O Ministério Público não pode impedir o acesso do investigado a esses elementos. Só fiquei perdida no slide anterior, você estava falando o seguinte, que um magistrado pode investigar um outro magistrado. É. No caso do promotor, seria o MP. Procurador-Geral de Justiça. Tá? Que é o chefe do MP. Não é o magistrado investigar o outro, não, tá? É o Tribunal de Justiça investigar o juiz ou o órgão especial. Não é um juiz investigando o outro, não é um promotor investigando o outro, que a gente teria uma quebra de hierarquia. Professor, Tá. o desembargador e o PGR, quem poderia O investigar? desembargador vai para a STJ e o PGR vai para o STF. Tá? Muito bem. Então, onde é que eu estava? No final. No final. Assim, e qual é a razão de ser desse entendimento? O STF entende que quem pode o mais pode o menos. O Ministério Público pode requisitar a instauração de inquérito policial? Ministério Público? O Ministério Público pode requisitar? Pode. Pode. O Ministério Público pode requisitar a realização de diligências? Pode. Pode. Então quem pode o mais, pode o menos. E o STF entende que requisitar é o mais em relação ao fazer. Investigação pelo MP, argumentos contrários. Isso aí, Renato Brasileiro de Lima, livro de 2017. A investigação pelo parquê atenta contra o sistema acusatório, pois cria um desequilíbrio na paridade de armas. Lembra que eu falei que a investigação era um filtro processual? Sim. Cadê o filtro processual agora? A Constituição Federal dotou o Ministério Público do poder de requisitar diligência e instauração de inquéritos policiais, mas não lhe conferiu o poder de realizar e presidir inquéritos policiais. Por quê? Porque são funções diferentes, coisas totalmente distintas. A atividade investigatória é exclusiva da Polícia Judiciária. Ele tem lá os artigos da Constituição que corroboram. E não há previsão legal de instrumento idôneo para a realização das investigações pelo MP e as investigações pelo delegado. O instrumento idôneo é o inquérito policial. Bom, Tourinho também tem argumentos contrários. Não nos parece correta essa postura para a nossa estrutura constitucional. A Constituição confere ao MP, dentre outras funções, a de promover a ação penal, e inclusive requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial, indicados fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. A função de investigar foi reservada à polícia. Foi o que eu falei para vocês. Delegado investiga. Quem faz o exame do corpo de delito é o médico. São funções diferentes. E aqui eu tenho a função de investigar, é diferente da função de oferecer a denúncia. Agora, favoráveis, CAPES de 2018. Finalmente, no que toca ao argumento de que o 144 da Constituição conferiu com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União, Polícia Federal, convém esclarecer que tal não significa excluir o Ministério Público das atividades de investigação, pois a expressão com a exclusividade destina-se apenas a delimitar o âmbito de atribuições das polícias estaduais, as quais não poderão exercitar a atividade de polícia judiciária na esfera federal. Isso porque o Ministério Público não poderia mesmo atuar como polícia judiciária, de maneira que a exclusividade se refere para afastar da presidência de inquéritos policiais que investiguem crimes de competência da Justiça Federal as polícias civis estaduais. Argumento do CAPES. Do Lima, Renato Brasileiro de Lima. E o Renato Brasileiro ele dá tanto argumentos contrários quanto favoráveis, tá? A função investigatória do MP não se converteria em atividade ordinária. E é isso aqui que é o mais importante. O MP não virou investigador. É isso que o Renato Brasileiro está dizendo.
Ué, o STF disse agora que o MP pode investigar. Aí o MP, o membro do Ministério Público, vai botar um colete preto, uma arma na mão e vai subir a favela? Não, não é isso que ele vai fazer. Tá? Não se converteria em atividade ordinária, mas excepcional a legitimar a sua atuação em casos de abuso de autoridade. Aí sim, né, pessoal? Porque abuso de autoridade é abuso de quem? Da própria polícia. Quem é que exerce o controle externo da atividade policial? É o MP. Se o MP exerce o controle externo da atividade policial e não pode investigar, para que serve o MP? Não é? Prática de delito por policiais, crimes contra a administração pública, inércia dos organismos policiais, ou procrastinação indevida no desempenho da investigação penal. Situações que, exemplificadamente, justificariam a intervenção subsidiária do órgão Mas ministerial. aí, para ele, é só nessa hipótese que ele poderia, ele faz uma restrição, né? Sim. Você vê que o STF não fez essa restrição. Essa, tem. Isso aqui é doutrinário.